Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio. E você acompanha a gente aqui na NET e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo que hoje é especialíssimo. Você que acompanha a gente já sabe, no Facebook você pode contar as suas experiências, você pode tirar suas dúvidas, mandar as suas perguntas, participe. A sua opinião, a sua informação é muito importante para a gente. Você que é professor, você que é estudante, que acompanha a gente, olha só, durante todo o programa e depois também a gente vai responder as perguntas e alimentar essas postagens todas no Facebook com mais conteúdo. Aí você pode estar pensando, mas e na TV como é que eu faço para participar? Temos o WhatsApp. Aí a gente está colocando na tela o número do WhatsApp para você mandar para a gente a sua participação, as suas perguntas, a gente quer te ouvir, é importante. E hoje a conversa é sobre protagonismo juvenil. E aí eu faço uma pergunta para você, de que maneira os jovens participam do seu próprio desenvolvimento, e, enfim, do desenvolvimento dos colegas, da escola como um todo, aí aonde você trabalha, aí na sua escola. Conta pra gente essa experiência, protagonismo juvenil. A gente vai fazer um recorte hoje de uma das experiências de protagonismo que é muito interessante, que é Grêmio Estudantil. Então, participe e vem para cá. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor Jaime Pacheco, coordenador do Programa de Protagonismo Juvenil da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro, e Marina Bueno, assistente social do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Escolas. Sejam os dois muito bem-vindos ao Hashtag Educa. E olha, a gente já vai começar entendendo que história é essa de protagonismo. Essa palavra, né, Jaime? Parece que é a palavra da moda, agora todo mundo é protagonista. O que é protagonismo juvenil e da onde que surge esse conceito? Por que ele é importante para a escola? Bom, você tem razão, o protagonismo hoje cresce muito em importância, o protagonismo juvenil, no sentido que cresce o número de escolas que aderem a essa proposta de trabalho, né? A palavra protagonismo tem origem no grego, né? As palavras têm história, né? Então, proto é principal, primeiro, né? E agonistes, que é a segunda parte dessa palavra, ela se dirigia ao lutador. Então, na verdade, o protagonista é aquele que tem o desempenho primeiro, principal, em determinada atividade. Essa palavra também é muito conhecida na literatura. A gente conhece muito a expressão protagonismo da literatura, que é o personagem que tem a relevância na condução de determinado enredo ou história, né? O protagonismo juvenil é uma proposta, é uma política pública, né, da Secretaria Municipal de Educação, que visa valorizar a participação dos alunos nos processos educativos, nas ações que a escola promove. Só que nesse sentido do protagonismo juvenil, os jovens recebem o foco, a luz está sobre eles. Então, cabe a eles fazerem propostas, verificarem ações que a escola pode potencializar a sua ação a partir da abertura que ela oferece para que a juventude possa se colocar. É um espaço de negociação, é um espaço de diálogo e onde os jovens oferecem com a sua contribuição um sentido para a escola também. Foi bom você falar sobre isso, porque eu acho que, de uma maneira geral, a gente costuma pensar assim, jovem tem muita coisa para oferecer, está cheio de energia, cheio de gás, mas, de repente, não sabe muito bem como canalizar isso e como usar isso, porque eu acho que o protagonismo tem uma coisa de liderança, mas tem de liderança interna também, não tem não, Jaime? Ou seja, o meu lugar no mundo e o meu lugar naquela escola. Quem sou eu naquele momento que eu estou vivendo ali da minha adolescência, da minha pré-adolescência, enfim, em que momento que for, dentro daquele universo escola. Não tem isso? A gente pode falar em protagonismo no plural, protagonismos, e podemos falar também de adolescências no plural, já que a gente trabalha com segmentos diferenciados de jovens dentro das escolas públicas, né? Então, o protagonismo, que é um espaço de escuta, de negociação, de realização, é também um espaço de diversidade, das diferenças que existem na escola. As diferenças até em termos das ideias de realizações, de projetos, de iniciativas, de determinadas iniciativas que nós estamos valorizando que sejam realizadas e formuladas pelos nossos jovens alunos. A gente tem uma crença nele, a gente acredita na juventude, eles têm uma potência genial
E as escolas que investem nesse sentido de dar voz a seus alunos, de acatar as propostas que eles têm, elas mudam o comportamento desses próprios alunos, porque como eles se veem integrados, respeitados, valorizados, muda até a atitude dele frente à escola, frente ao conhecimento, frente ao desempenho. Então, trabalhar com essa ideia de ouvir o jovem, de acolher as suas sugestões, só traz benefício para aquela comunidade que a gente chama de comunidade escolar. Foi bom você tocar nesse assunto, porque isso requer um repensar a escola, né? Que escola é essa que estimula o protagonismo dos seus alunos? A escola que valoriza isso é a escola que está com tudo, né? Porque a escola existe para atender a duas demandas. É o espaço de trabalho do profissional da educação, ou dos vários profissionais da educação. Hoje a Secretaria trabalha com professores, assistentes sociais, psicólogos, tem os outros funcionários da escola que também se agregam a esse leque de profissionais da educação. E a escola que oferece esse espaço, ela está com muita coisa porque ela muda, ela ouve, ela trabalha com o diverso, ela está atenta, quer dizer, às necessidades da juventude. E a juventude não tem só necessidade, não, ela também tem assim, contribuições, né? E a escola que aceita essa contribuição, ela está no melhor caminho, porque ela está empoderando os seus alunos, ela tem um exercício da escuta, ela corrige, inclusive, procedimentos protagonistas, porque alguns professores, algumas escolas temem que quando você dá muita importância à juventude, que você está descaracterizando os outros profissionais e está perdendo até um pouco de legitimidade do seu papel. Lê do engano, isso não existe. Pelo contrário, você estreita relações, você aproxima esses dois segmentos. A escola existe para atender o aluno e a escola faz esse trabalho através dos seus profissionais. Então, a escola que oferece esse espaço, que joga a luz, que quer empoderar, que ouve, que legitima essa prática do aluno, é a escola que a gente deseja. Marina está aqui assim, ó, só concordando, né, Marina? Quase aplaudindo aqui. O Uniap tem uma experiência muito boa nesse sentido, Sim. dessa escola promotora, dessa escuta, desse diálogo, né? Você estava concordando com ele? Eu ouvindo você dizer, né, a potência juvenil, né, como é que a gente enxerga essa potência, acho que também tem um outro modo que também é muito presente de descaracterizar isso, desqualificar, de olhar o jovem, por exemplo, como aquele que não quer nada, como aquele que está desinteressado, né? E só ficam no celular. Como é que você faz para motivar? E eu acho que o que a gente faz para motivar é abrindo espaços, né? Espaços de diálogo. Fiquei pensando, tem uma frase da Clarice Lispector que ela fala, né? Até no capim vagabundo há desejo de sol. Então, há desejo, há vontade, há disponibilidade. E acho que cabe a gente também abrir esses espaços, promover essa possibilidade, né, da participação, do protagonismo. E acho que a gente está tentando trabalhar nessa direção. Assim, a gente acha que isso faz toda a diferença. E faz mesmo. E olha só, a gente já tem participação aqui. Sol Mota e Cristina Azevedo estão assistindo com a gente. Ó, muito bom! Participe, acompanhe a gente, compartilhe aí, marque seus amigos na postagem, porque a gente precisa falar sobre isso, sobre as autonomias dos alunos. Ana Batista, protagonismo juvenil e protagonismo coletivo. Como essas ideias podem se relacionar nas práticas escolares? Todo protagonismo é coletivo, né? Porque você trabalha com a diversidade, você trabalha com as diferenças, você trabalha com as ideias, com os postulados, né? Eu acho que são conceitos que se complementam, né? Eu acho que, por exemplo, o protagonismo juvenil, ele se volta para o coletivo jovem, se volta no sentido de conhecer as propostas desse coletivo jovem, dos adolescentes, dos alunos da escola pública. E é preciso valorizar o aluno da escola pública, ele tem muita contribuição, ele tem muita sagacidade, ele tem muito interesse. E quando a escola se coloca receptiva para conhecer essa potência, esse desejo de participação, porque essa é a questão. O protagonista é aquele que participa, que tem ideias, que conduz, que revela e que muitas vezes até discorda, né? Porque o diálogo passa por essa questão de você ouvir a diversidade das ideias, das intenções. Então, eu não vejo muita distinção entre protagonismo juvenil e coletivo. Porque quando a gente fala em juvenil, você se refere a um nicho da sociedade
expressivo que é a população jovem que está na nossa cidade e que está no interior das escolas municipais também. Foi bom você tocar nesse assunto, você estava falando, e aí eu vou fazer um parêntese meu, completamente meu, assim, né? Não está no roteiro, não está nada, mas eu me dei conta disso outro dia como moradora da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que, de uma maneira geral, nós brasileiros como um todo, mas aí eu vou usar como parâmetro o Rio de Janeiro, porque a gente está falando de um gigantismo que muita gente não conhece. São mais de 1.500 escolas. Se a gente fizer aqui uma conta rápida na cabeça, que cada escola dessa tenha 10 turmas, 30 alunos em cada escola, se você multiplicar, é gente à beça. 650 mil alunos aproximadamente. São 650 mil alunos. 650 mil alunos são 650 mil cariocas ou moradores da cidade do Rio de Janeiro ou de cidades vizinhas, mas que fazem a nossa cultura, a nossa economia ir para frente em algum momento. Não dá para você falar assim, a gente tem, não estou dizendo você, mas assim, a escola pública, não, é a escola do Rio de Janeiro, vai ser a escola de São Paulo, é a escola de Vila Velha, é a escola dos moradores daquela cidade, em grande maioria. Então, acho que a gente tem que olhar para isso, nesse coletivo, também colocar todo mundo dentro desse coletivo, né? Porque faz parte. Eu acho, só uma observação que eu acho importante, é porque isso traz a ideia de autonomia também, né? A gente tem uma tendência de achar que a autonomia é aquela coisa de pode fazer tudo. E isso assusta, né? Porque você vai, o protagonismo do aluno, então, é respeito à autonomia, isso é uma perspectiva legal, né? Respeito à autonomia, à liberdade de expressão. E como é que você lida com isso num coletivo, que tem ideias diferentes, projetos diferentes, como o Jaime estava dizendo. Mas autonomia não é isso de pode qualquer coisa. Posso tudo, eu né? posso tudo. Eu É tenho fundamentalmente direitos e também deveres. reconhecer a autonomia de cada um, o diálogo, a negociação, né? E eu acho que esses espaços de protagonismo já dão para a gente também exemplos nesse sentido, em que os alunos se colocam numa posição de, então vamos negociar. Tem um problema aqui, então vamos negociar. E não só numa posição de estou reclamando, não gosto, de apontar o problema, né? Mas de se implicar no problema, de junto com o corpo da escola, né? Com esse coletivo, buscar caminhos, né? Buscar estratégias. Isso, eu acho que a escola tem um espaço importantíssimo para isso e é fenomenal. Olha, a gente tem mais participação, viu? Gabriel Leite, viu o WhatsApp, está assistindo a gente pela TV, hein, Gabriel? Existe alguma associação unificada de grêmios escolares no Rio de Janeiro? Existem representações estudantis que são a nível estadual, a nível municipal, que são alunos secundaristas, o movimento estudantil tem as suas organizações constituídas. Desde o nível da universidade, que é a UNE, tem a Associação dos Alunos Secundaristas, então existem estruturas mesmo de organização do movimento estudantil para os vários momentos da escolaridade. Agora, vamos para uma questão prática, porque, de repente, quem está acompanhando a gente em casa, né, ou pelo mobile, ou pelo celular, quero fazer algo que, né, proporcione esse protagonismo na minha escola, então vamos fazer um recorte para o Grêmio. O que é o Grêmio, como ele funciona e como que eu monto um Grêmio na minha escola? Bom, vamos lá. O Grêmio é uma das estratégias possíveis para esse protagonismo, não é a única. Inclusive, a gente fala protagonismo juvenil, acho importante a gente falar de protagonismo infanto-juvenil, né? Porque as crianças também protagonizam. Isso é muito interessante porque a gente tem recebido, surpreendentemente, porque a gente tem um recorte de 9 anos, né? Fizemos esse recorte para estimular a organização de grêmios. E a gente tem recebido pedidos das crianças de escolas de educação infantil. Minhas crianças querem ter grêmio, eles querem participar, como é que eu faço, né? Então, é importante marcar isso, né? Protagonismo infanto-juvenil. É uma das possibilidades, a gente tem uma entidade de organização dos alunos, né? Que tem como foco primordial a autonomia do aluno mesmo, né? Em poder pautar suas questões. Daí a gente faz uma diferença entre a participação e o protagonismo. A gente pode participar, não necessariamente protagonizando, pode ser uma participação modelada, proforme, né? Então, tem várias formas também. Tutelada, às vezes, né? Tutelada, às vezes, exatamente. E acho que o fundamental é isso, é poder reconhecer o Grêmio como uma entidade dos alunos e uma possibilidade dos alunos pautarem suas demandas. A gente tem uma experiência recente, né, que a gente estava fazendo uma oficina com profissionais da escola, e aí um professor
traz uma questão que ele diz assim, olha, ele narrou a experiência dele na escola. Eu tenho um grupo de alunos que me ajuda, eles são, assim, suporte da direção, eles organizam os outros, eles levam as questões que a gente solicita. É parecido com o Grêmio? O que vocês entendem? É o mesmo funcionamento? E a gente tentou ir numa direção de valorizar, assim, é super importante esse tipo de organização, né? Mas também de deixar com que o adulto se toque por aquilo que o adolescente também está trazendo, ou a criança. Então, não é só a gente que leva a demanda, né? Eles também trazem suas próprias demandas. Foi bom, eu já recebi aqui da produção no ponto que a gente está com o tempo já começando a esgotar, mas eu queria tirar uma dúvida de vocês, porque às vezes pode ser dúvida de uma maneira geral. Grêmio não é só para organizar a festa junina, né? Não. Adorei a cara do Jaime, gente. O Jaime fez assim, do tipo, não pensem assim. É importante. Não, porque é limitar muito a compreensão, né? Ele é um espaço de representatividade dos alunos, né? Mas a gente estimula também que os grêmios possam, além dessa sua condição original, que eles também possam ser espaços de proposição de ações culturais, ações recreativas, ações desportivas, ações que interajam com a sociedade do entorno onde a escola está localizada. A escola precisa de outras ações que não apenas a dimensão educadora, né? Mas a recreadora, porque a questão do conhecimento está posta pela escola. Mas é preciso também que os alunos tragam recomendações de coisas que lhe dão alegria, que lhe trazem prazer e que podem ser realizadas no espaço da escola, com a segurança que o espaço da escola oferece para a sua realização. Eu acho que o Grêmio tem uma coisa interessante, porque ele é legitimado pelos próprios alunos, né? Você passa por um processo de eleição dos seus pares, né? E é legitimado, é reconhecido pela direção da escola. Então, é um momento democrático e que você consegue ter interlocutores em prol do bem comum, né? Para mim, é uma estratégia pedagógica, o Grêmio, né? No sentido de que forma pessoas, e a gente está sempre dizendo como é que a gente forma sujeitos preocupados com o outro, né? Com cuidado, que respeita. Eu acho que os princípios estão aí, né? Como você estava falando da sua experiência anteriormente, né? E uma outra questão também, a gente tem uma escola, por exemplo, que os alunos queriam fazer um jornal, queriam montar um jornal, ter uma edição. A professora de português aí é super importante que, né, o corpo docente acolha. A professora de português viu ali uma estratégia de trabalhar a leitura escrita e passou a trabalhar a partir da demanda que veio dos alunos. Então, eles começaram a produzir um jornal. Então, não é só uma questão de levantar demandas e pautas, não é só isso, né? Tem uma série de utilidades, eu acho, né, que o Grêmio pode trazer, né? Agora, Jaime, essa é para você. A gente já está com o tempo mesmo esgotando. A Secretaria Municipal de Educação, ela tem um projeto amplo de protagonismo, né? Que passa por são 4 eixos ou são quatro vieses? Eixos, Assim? São quatro eixos, Eu né? vou tentar ser muito sucinto. Um deles já está focalizado, que é o Grêmio, que a gente valoriza enormemente. Outros são os cineclubes, que são espaços de divulgação das várias linguagens audiovisuais, onde os alunos têm uma posição de protagonista formidável, porque eles organizam, tem um professor que acompanha esse trabalho, geralmente ele está associado à sala de leitura, mas a garotada vai se distribuindo pelas tarefas que dão conta da realização do cineclube, e eles tocam o cineclube, quer dizer, há uma supervisão, mas é uma supervisão que valoriza, inclusive está lá para impulsionar, não é para reter não, mas é para impulsionar. Então, os cineclubes são espaços formidáveis, a gente vem com uma política de ampliação, dotando as escolas de equipamentos que permitam ter um cineclube e uma programação que não é a programação pela programação. Ela tem que ter um sentido, inclusive, todo o material que é visionado tem que sofrer uma reflexão. Os alunos se colocam sobre isso. Então, esse é um eixo. O Monitoria? outro, monitoria. Eu queria falar antes dos facilitadores, dos profissionais facilitadores do protagonismo. A gente já está estourando os segundos. São escolas que identificam um profissional sensível à temática do protagonismo, ele então consolida grupos de adolescentes que vão realizar uma infinidade de intervenções. Então, esses facilitadores são profissionais da escola que estão ali para jogar o gás para que esse processo de expansão das ideias ocorra. E tem a monitoria pedagógica, que vai se instituir agora a partir de maio,
onde alunos auxiliam na aprendizagem de outros alunos. Alunos do 7º ao 9º ano, que têm um bom desempenho acadêmico, eles se oferecem para, na condição de monitores, auxiliar crianças do 3º ano, que um ou outro ainda encontra dificuldade no processo de alfabetização. E essa ação do monitor individual, atento àquela criança, consolida o trabalho do professor. O professor lida com a turma, o monitor lida com a criança. Então, a cada momento, à medida que cresce o desempenho dessa criança, ele vai atender outras que precisam da sua atenção. Gente, muito obrigada. A gente já estourou o tempo. Olha, a conversa continua no Facebook e a gente segue, viu? E você que acompanha o Hashtag Educa, até a próxima.